Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma visão geral do que é recursividade em Python. Mas antes de falarmos da recursividade em Python, é importante a gente saber primeiro do que se trata a recursão. A recursão pode ser entendida como um método de resolução de problemas que envolve quebrar um problema em subproblemas menores e menores até chegar a um problema pequeno o suficiente para que ele possa ser resolvido trivialmente. Então, de modo geral, a gente vai ter um problema maior, mas que pode ser decomposto em problemas menores e assim aplicar a recursividade. Falando-se em função recursiva, a gente pode dizer que uma função ela é chamada de recursiva se o corpo da função chama a própria função, mesmo que direta ou indiretamente. Então, quando a gente fala de função recursiva, simplesmente podemos dizer que se trata de uma função que se chama a ela mesma. Então, essa é uma definição comumente utilizada. Sendo que essa execução, no caso do corpo de uma função recursiva, pode exigir a aplicação dessa função novamente. Então, é justamente esse papel da recursividade. O problema maior, depois que é decomposto em problemas menores, ele é a necessidade de chamar a função novamente para ir resolvendo os problemas menores e ao término da resolução desses problemas menores, se tem a solução do problema maior. Falando assim, pode ficar um tanto abstrato para vocês, mas mais para frente a gente vai ver um exemplo que ilustra muito bem e vocês conseguirão entender melhor esse importante conceito. Bem, as funções recursivas, elas não usam nenhuma sintaxe assim especial em Python, mas requerem algum esforço para entender como funciona e, obviamente, criar. Então, o processo de abstração, quando se trata de recursividade, é um tanto maior quanto a outros conceitos em Python. Lembrando que todo problema recursivo ele deve respeitar dois princípios. O primeiro deles é que deve ter um caso base que pode ser resolvido diretamente. E o segundo é um passo recursivo que envolve um problema menor. Então, no caso base, ele é utilizado para interromper a recursão. Então, aqui vocês já podem perceber que o caso base é de grande importância, pois é ele que vai determinar o fim da recursividade. Ou seja, ele vai indicar, nesse ponto, eu devo parar de chamar a mim mesmo. Então, eu devo retornar agora os valores. Vocês irão verificar isso mais para frente. E no caso dos passos recursivos, né, é usado, obviamente, para se encaminhar para a resolução do problema, ou seja, deve encaminhar para o caso base. E quando se chegar no caso base, essa chamada recursiva ela é encerrada. Então agora a gente vai ver um exemplo simples de aplicação da recursividade e aplicado a um problema que vocês já sabem, que é a soma de números em uma lista. Então, basicamente, é um problema simples que, como eu já falei, vocês já sabem como resolver sem o uso da recursão. Então, vamos supor que você deseja calcular a soma de uma lista de números. Então, essa lista poderia ser, por exemplo, uma lista com os números 2, 6, 5, 8 e 9. Para resolver esse problema, como vocês devem imaginar, a gente pode usar uma função iterativa, ou seja, utilizando laços de repetição. Então, basicamente, essa função que a gente iria criar para somar os números, iria usar uma variável acumuladora soma para calcular o total de todos os números da lista, passada como parâmetro, sendo que essa variável acumuladora soma iria iniciar com 0, e a essa variável soma iríamos somar
os números que compõem essa lista, ou seja, cada número da lista. Então, como é que ficaria essa função? Essa aqui, basicamente, é a função soma, sem usar a recursividade. Então, nós temos aqui números, que é a lista que será passada. Aqui nós temos a variável soma, sendo inicializada com 0. E aqui temos o laço de repetição, que vai ser responsável por somar cada número dessa lista números. E ao término da execução, nós retornaremos esse valor soma, que é equivalente à soma total dos valores contidos na lista. Então, a gente teria então uma lista chamada números, e a essa lista nós atribuímos os números 2, 6, 5, 8 e 9. Então, essa lista é composta de 5 elementos numéricos. E aqui nós temos a chamada da função soma números. Então, ao término dessa execução, nós teremos que o valor retornado será igual a 30. Então, percebam que nós realizamos a soma dos números sem usar a recursividade. Mas a gente vai perceber que é possível realizar essa mesma tarefa utilizando recursividade. Então, é importante a gente salientar que essa soma de números só foi possível ser realizada por conta do uso do laço de repetição for, ou poderia ser utilizado também o laço de repetição while, mas é importante que vocês percebam isso, só foi possível fazer por conta do laço de repetição. Mas imagine que você, a linguagem de programação, não tenha laços como o while ou for. O que é que a gente poderia fazer? Então você, pensando matematicamente, poderia se recordar que a adição é basicamente uma função definida para dois parâmetros, ou seja, um par de números. Então aqui a gente já começa a pensar de uma forma diferente para tentar adequar esse nosso problema de soma de números a uma função recursiva. Então, é importante a gente ter esse raciocínio por detrás da soma dos números. Claro que para cada problema a gente vai ter um pensamento diferente. Então, para redefinir o problema da adição, né, de uma lista que eu acabei de mostrar para vocês, considerando pares de números, podemos reescrever a lista como uma expressão totalmente entre parênteses. Então, como é que ficaria essa função? A gente teria algo desse tipo. Teríamos 2 mais 6 mais 5 mais e 8 mais 9. E aí vocês podem perceber que a gente decompôs isso, né? Aquela lista que nós tínhamos, basicamente para a gente compreender como é que isso funcionaria na recursividade. Então, olhando novamente para aquela expressão decomposta no slide anterior, nota-se que o par de parênteses mais interno, ou seja, o 8 mais 9, é um problema que pode ser resolvido sem utilizar um laço de repetição ou qualquer construção especial. Então, a gente poderia simplificar basicamente isso como? A gente poderia realizar, por exemplo, inicialmente a soma de 8 mais 9, e isso se tornaria 17. Depois, o 5 mais o 17, e isso se tornaria 22. Logo em seguida, 22 mais 6, e isso se tornaria 28. E logo em seguida, 28 mais 9, e isso se tornaria 30. Então, aqui a gente começa, de certo modo, modelar como a nossa resolução do problema seria feito de modo recursivo. Aqui a gente já consegue perceber, mesmo que de modo ainda abstrato, como a recursão iria funcionar. Mas a gente vai observar isso na prática ainda. Então, como é que a gente poderia aplicar isso em Python? Nesse caso, é necessário reformular o problema soma em termos de listas de Python. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que a soma da lista de números
é a soma do primeiro elemento da lista, que é esse lista números 0. No caso, 0 aqui é o índice da nossa lista, então eu estou pegando o elemento da posição inicial. E a gente iria fazer essa soma do primeiro elemento com a soma dos números no resto da lista. E como é que a gente faz isso em Python? A gente tem uma operação de slice and dice, que é justamente a gente indica que a gente quer pegar todos os elementos a partir da posição 1 até o final. E para fazer isso, a gente usa essa expressão aqui entre colchetes. Então, basicamente, a gente, nesse caso aqui, lista números 0. A gente pega o primeiro elemento e aqui lista números de 1 até a posição final. A gente quer pegar todos os números, exceto o da primeira posição. Aqui a gente já começa, de certo modo, modelar o nosso problema de forma recursiva. Agora a gente vai observar como é que a gente iria implementar isso em Python. Basicamente, essa aqui é a nossa função em Python, daquele mesmo problema de soma dos números em uma lista, que inicialmente a gente havia utilizado o laço de repetição. Então, basicamente, nós temos aqui números, que é a nossa lista, que será passada como parâmetro. Nós temos um if, para verificar se o tamanho, se a quantidade de elementos na lista é igual a 1. Nesse caso, se for igual a 1, retorna o primeiro elemento da lista. Se não for igual a 1, ou seja, se não tiver apenas um elemento nessa lista, a gente faz o retorno de número 0, que no caso é o número na primeira posição, mas soma números, passando como parâmetro números e usando o slice and dice, indicando que a gente quer passar todos os números, com exceção do número que está na primeira posição, ou seja, o primeiro elemento, que nesse caso é o número que está na posição 0 da lista números. Então, basicamente, essa parte aqui é onde nós temos a nossa recursividade. Percebam que a recursividade, como eu havia dito, ela chama a si mesma, ou seja, é uma função que chama a si mesma. Então, soma números está sendo chamada dentro dela mesma, ou seja, dentro do seu corpo. Então, vocês devem estar se perguntando, tá, mas quando é que eu paro de fazer essa chamada recursiva? É justamente quando se chegar no caso base. E o nosso caso base, como vocês devem ter percebido, é justamente esse caso aqui. O caso onde a quantidade de elementos na lista equivale a 1, ou seja, só tem um elemento na lista. A partir do momento que essa condição for satisfeita, nós temos o return, que vai retornar esse elemento único da lista. Mas quando esse número for retornado, ele retorna justamente para onde foi chamado anteriormente, que é esse caso aqui. Então, a gente vai observar uma simulação da execução e vocês irão perceber como é que funciona de fato. Então, agora, comparando as duas versões, aqui na parte de cima nós temos a versão recursiva da soma de números em uma lista, e aqui temos a versão iterativa. Perceba que as duas implementações conseguem resolver o mesmo problema, mas existem alguns problemas particulares que utilizar a recursividade é a forma mais adequada de resolvê-lo. Então é importante que vocês se atentem a isso também. Claro que existe algumas desvantagens à recursividade, mas para alguns problemas, apenas a recursividade vai permitir uma resolução sofisticada e elegante. E em alguns casos, apenas a recursividade mesmo que vai conseguir resolver o problema. Então agora eu vou mostrar para vocês uma simulação da execução da nossa função recursiva. E com isso vocês poderão compreender ainda mais como é que funciona esse sofisticado método de resolução de problemas. Então, inicialmente, nós temos a primeira chamada da função soma números. Então, a gente passa aqui a lista números. E percebo que nesse momento
a lista números é composta por todos os elementos, ou seja, os números 2, 6, 5, 8 e 9. Aí vocês devem estar se perguntando, tá? E por que esse 2 mais aqui? Se eu retornar aqui na função recursiva, vocês irão perceber que nesse return nós temos números 0, ou seja, a gente está pegando o primeiro elemento da lista, que no nosso caso é o 2, e está dizendo que vai somar esse 2 com essa outra chamada aqui de soma números. Então, esse 2 aqui que vocês estão vendo é justamente esse 2 da primeira posição, ou seja, dessa primeira chamada aqui, número 0. Então, nesse momento, a gente vai ter a segunda chamada, ou seja, a gente faz a segunda chamada, ou seja, chama a função soma números, chama ela mesma, ou seja, essa parte daqui, ela chama a si mesma. Então, nesse momento, a nossa lista ela é composta por 6, 5, 8 e 9. Aí o 6, como é o primeiro elemento, ele agora aparece aqui, porque justamente ele vai pegar justamente o primeiro valor da lista, que nesse caso, nessa segunda chamada, não é mais 2, 6, 5, 8 e 9. Tendo em vista que a gente passa como parâmetro a lista sem o primeiro elemento, ou seja, o 2, de certo modo, ele é removido aqui nessa passagem de parâmetro. O 2, que nesse caso específico, é o nosso primeiro elemento. E assim segue a nossa execução. Temos a terceira chamada, ou seja, agora nós não temos mais o elemento 6 na lista, nós temos apenas o 5, o 8 e o 9. Na quarta chamada, nós temos agora apenas os elementos 8 e 9. E na quinta chamada e última, nós temos apenas o elemento 9. É nesse ponto aqui que a nossa função recursiva entra no nosso caso base, ou seja, onde a lista de números tem apenas um elemento. Então, é a partir desse ponto que inicia o retorno dos valores, né, calculados e, por fim, a resolução total do problema. A gente vai observar como é que é feito esse retorno. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que esses retornos serão realizados. O nosso primeiro retorno, como vocês devem imaginar, é o nosso caso base, ou seja, o caso onde a lista, passada como parâmetro, tem apenas um elemento, que no nosso caso é o 9. Então, esse retorno da função vai ser o valor 9. Esse valor 9 vai ser somado com o primeiro elemento da lista de números da função que a chamou. Ou seja, eu vou retornar aqui para vocês observarem o seguinte. Na quarta chamada, nós temos que a lista atual tinha apenas o 8 e o 9. Quando a gente chama soma números mais uma vez, a gente remove o 8 e passa apenas o 9, que é esse caso aqui. Soma números. Essa lista números vai conter apenas uma lista com um elemento, que é esse 9. Quando esse caso base é alcançado, esse 9, quando ele retorna para esse ponto aqui, onde ela foi chamada, ela vai somar esse valor retornado, que é o 9, com o valor indicado aqui, que nesse caso é o 8. Mas por que é o valor 8? Porque é o primeiro elemento da lista naquele ponto. Então, é como se a gente tivesse regiões na memória diferentes, onde nessa região nós temos que o primeiro elemento é 9, nessa outra região o primeiro elemento é 8, nessa outra região o primeiro elemento é 5, nessa outra região o primeiro elemento é 6, e nessa outra região
o primeiro elemento é 2. Então, basicamente, aqui seria a nossa pilha de execução, onde em cada instância dessa lista nós temos um primeiro elemento. Então, nesse caso, quando retornar, a gente vai somar 9 com 8 e assim segue sucessivamente, que é justamente esse caso aqui, gente. Quando a gente chega no caso base, que é quando tem apenas um elemento na lista, e no nosso caso o último elemento é o 9, a gente retorna esse 9 para esse ponto aqui, que foi onde foi chamado por último, e a gente vai ter a soma desse valor 9 com esse valor aqui, números 0. Só que esse número 0 aqui vai ser 8. Então é 8 mais 9. Justamente porque o primeiro elemento da quarta chamada, o primeiro elemento da lista da quarta chamada é justamente o 8. Então, por isso que a gente faz 8 mais 9. E assim segue sucessivamente. Então, aqui nessa execução, vocês poderão perceber que a gente vai fazer 9 mais 8. Esse valor ele vai ser retornado para a função que a chamou, ou seja, para a função que chamou esse soma números passando 8 e 9. Então, a gente vai somar o valor da soma 8 mais 9 com o 5, que é o primeiro elemento daquela lista naquele momento, que foi chamado essa função aqui, soma números. Por quê? Quando a gente chama soma números, a gente remove o primeiro elemento. Então, nesse caso aqui, vamos supor, quando a gente for chamar essa soma números pela penúltima vez, a gente removeu o 5 e passou o 8 e o 9. Então, quando a gente retorna, a gente soma o primeiro elemento do estado atual da lista, que nesse caso era 5, com a soma dos elementos das chamadas mais tardias, ou seja, que nesse caso foi o 8 e o 9. Então a gente faz 5 mais 17 e assim segue. 6 mais 22, o 22 é o resultado justamente da soma de 5 mais 17. E por fim, nós fazemos a soma de 2 mais 28, lembrando que 28 foi a soma de 6 mais 22. Aí nós temos como resultado 2 mais 28, que é igual a 30. Então, esse 30 aqui é justamente o resultado da resolução do nosso problema. Então, como vocês podem perceber, as chamadas recursivas, essas chamadas elas vão sendo empilhadas até encontrar o caso base. E quando se encontra o caso base, essa pilha de execução ela vai sendo desempilhada. E com isso vai resolvendo o problema, que é bem maior, em partes menores, até se chegar à solução final. Pode parecer um pouco confuso ainda, mas vocês podem refazer essa simulação e eu garanto para vocês que vocês não ficarão com nenhuma dúvida após realizar essa simulação. Eu sei que é um tanto abstrato, mas com o tempo, com a prática, vocês irão compreender o conceito e todas as suas nuances. Eu mostrei para vocês apenas um exemplo de onde a gente poderia aplicar a recursividade para somar valores contidos em uma lista. Mas também algumas tarefas que comumente a recursividade é aplicada é na busca binária, assim como no cálculo do fatorial, bem como no cálculo do Fibonacci. Então, vocês, possivelmente, quando se depararem com esses tipos de tarefas, vocês irão utilizar a recursividade. Claro que vocês podem fazer uso de uma implementação iterativa, mas geralmente se recomenda usar métodos recursivos para resolver essas tarefas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Aí, então, eu marco um horário com vocês e eu posso explicar de forma mais detalhada como é que funciona a recursividade.
Então é isso. Um forte abraço e espero que vocês estejam bem.